Bolsonaro chama de canalhas todos aqueles que perseguem a sua família e diz que pode não cumprir decisão judicial do STF. A guerra está declarada e Brasília está pegando fogo. Quer entender tudo sobre a política nacional? Então não perde o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, seu canal diário de conhecimento, informação e claro, muito conteúdo. E rapidinho, antes da gente ir pro assunto, deixa eu pedir pra você que não tá inscrito ainda aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva. Badala lá o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que eu posto aqui no canal. E agora é o seguinte, você aí que tá me assistindo no Instagram e no TikTok, vem aqui pro YouTube, porque o vídeo na íntegra e todas as notícias são só aqui. Então vem pra cá e bora pro assunto de hoje. Vamos falar aí exatamente do que tá rolando. Vamos ver aí as manchetes que eu separei para você, mas antes deixa eu te explicar rapidinho. Bolsonaro nessa terça-feira participou de um evento no Palácio do Planalto e olha, ele falou muita coisa, tá dando polêmica, um rebuliço aí nos canais de televisão, nos telejornais e na internet, e eu vou explicar tudo bem separadinho aqui para você, com duas manchetes e um fato. Então vamos aí para a primeira manchete de hoje, manchete da CNN Brasil, que diz assim, ó: fui do tempo em que decisão do STF não se discutia, se cumpria. Não sou mais, diz Bolsonaro. Você sabe o que isso aí significa? Vou te explicar bem rapidinho aí, você que não tá muito por dentro. Você aí e eu, réis mortais, se tiver uma decisão judicial contra a gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cumprir, simples assim. A gente pode até recorrer aí nas instâncias superiores, mas antes de recorrer a gente cumpre, depois a gente recorre. E o Bolsonaro tá falando o seguinte: eu posso vir a não cumprir, eu não sou mais do tempo em que se cumpre sem questionar. Primeiro eu vou questionar, depois eu vou cumprir. Mas ele está falando de um caso muito específico. Você sabe de que caso é esse? Ele está falando do marco temporal de terras indígenas e eu vou te explicar bem rapidinho porque esse assunto, olha, é polêmico e tem muitos detalhes. É basicamente o seguinte: se você aí, né, se você quiser demarcar uma terra indígena, se um povo indígena quiser reivindicar uma terra como sua, basicamente o que a FUNAI tem feito, o que o governo brasileiro tem feito é esse grupo indígena, esse povo indígena tem que ocupar, ou tinha que estar ocupando esse território que eles reivindicam lá no dia 5 de outubro de 1988, dia em que entra em vigor a nossa Constituição, a atual Constituição brasileira. Se esse povo não estivesse no território que eles estão reivindicando, eles não podem querer que esse território se torne terra indígena. E é exatamente um processo envolvendo essa questão, esse marco temporal que está no STF, querendo criar um novo marco temporal, na verdade meio que acabando com o marco temporal, dizendo que é o seguinte: os índios podem reivindicar qualquer terra do Brasil, desde que eles comprovem que aquela terra de fato pertencia àquela tribo, àquele grupo ou aos seus ancestrais. E aí vem o questionamento aí da bancada ruralista, dos agricultores, dos pecuaristas e inclusive do presidente da República, que diz o seguinte: então se esse novo marco temporal, ou seja, até a extinção do que eles entendem como marco temporal for aprovado, quer dizer que o índio vai poder pedir aí como terra indígena qualquer território. Então ele pode pedir lá a praia de Copacabana. Não, ali tinha índio no passado, eu posso provar, ali estão os nossos ancestrais. Então a praia de Copacabana passa a ser terra indígena e desapropria tudo isso? Claro que isso é um exagero, mas é assim que tem sido colocado aí pelos ruralistas e atualmente até pelo presidente Bolsonaro. E aí o presidente Bolsonaro falou o quê nessa terça-feira? Falou o seguinte: se o Supremo aprovar esse possível novo marco temporal, ele tem duas opções: ou ele entrega a chave do Brasil lá para o STF, para que o STF, né, comande, lembrando que quem demarca a terra indígena é o poder executivo e não o judiciário, ou ele vai se recusar, ele vai se negar a cumprir uma decisão do STF. E aí, tu já imaginou o problema que o STF coloca lá uma regra, coloca uma lei e fala: olha, nós entendemos que não existe marco temporal na Constituição, tem que fazer terra indígena se comprovado que antigamente, antes da Constituição, aquele povo habitava lá, mas naquele momento da Constituição não estava, então tem que criar a terra indígena. E o Bolsonaro descumpre. Tu já imaginou
como é que vai ficar a situação, a insegurança jurídica no Brasil. Mas aí, antes de eu ir para a próxima notícia, eu quero saber o seguinte: qual é a sua opinião sobre a demarcação de terra indígena? Você é a favor? Você é a favor que tenha um marco temporal? E que marco temporal seria esse para você? O marco temporal de, sei lá, de quando Cabral chegou no Brasil? O marco temporal da Constituição de 88? Ou qual? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião. Bora pro segundo fato? Só que aí não vai ter manchete não, tá? O segundo fato é o que tá aí, ó, na thumb do vídeo, canalhas. Cara, o Bolsonaro tava chamando quem de canalha? O Bolsonaro estava falando o seguinte, que a família dele está sendo perseguida, que os seus filhos lá, o 01, o 02, o 03, todo mundo tem processo aí pra tudo que é lado, e nesse caso específico ele estava falando da primeira-dama, sim, Michele Bolsonaro, ela que está sendo investigada por uma espécie de tráfico de influência, no qual ela teria conseguido aí, ou teria conversado com o presidente da Caixa Econômica Federal para conseguir empréstimos aí a pessoas ligadas a ela, ou empréstimos meio que facilitados. E ele tá falando o seguinte: olha, vocês estão aí procurando, né, pelo em ovo, estão indo para cima dos meus familiares, da minha esposa, venham para cima de mim se vocês forem homens, seus canalhas. Ele manda uma dessa aí, o cara ficou enfurecido, tá achando que é injusto aí, né, os processos que a família dele está recebendo. Você acha que é injusto? Quero saber sua opinião. Coloca aqui, vou ler tudo. E ó, dependendo aí do que você colocar, eu te respondo, até gravo um vídeo sobre isso, hein? Vamos aí então agora para a segunda manchete. E olha, posso te falar que esse caso é mais polêmico do que todos os outros. Olha só a manchete que eu separei para você aí. Gazeta do Povo diz assim, ó: segunda turma do STF reestabelece cassação de deputado Francisquini. Você tá ligado nesse caso aí, o que tá acontecendo? E olha, esse aí talvez seja, essa tenha sido a fala do Bolsonaro mais polêmica, que foi o seguinte: o deputado Francisquini foi eleito em 2018, ele é um deputado bolsonarista, ele é do União Brasil, se eu não estiver enganado, lá do estado do Paraná. Ele foi eleito para ser deputado estadual e foi o deputado mais votado do estado, com mais de 400 mil votos. Levando em consideração o tamanho da população do Paraná, meu amigo, é voto pra caramba. E o que ele falou? Ele disse que as eleições de 2018, eleição no qual ele foi eleito, no qual o Bolsonaro foi eleito presidente, que aquelas eleições estavam sendo fraudadas, que as urnas eletrônicas estavam sendo fraudadas. Meu amigo, o bicho pegou, porque o Ministério Público o denunciou por espalhar desinformação, fake news, e que isso teria atrapalhado ou interferido no resultado das eleições. E o que aconteceu? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, cassou o mandato dele. O que o Francisquini fez? O deputado Francisquini recorreu à instância superior. Qual é a instância superior? Sempre eles, os togados, os 11 supremos, sim, o STF. E aí o que aconteceu? Lá no STF, quem foi julgar esse caso aí foi o ministro Nunes Marques, o penúltimo a entrar lá no STF, que no caso foi o primeiro, né, ministro que o Bolsonaro indica para o STF. E o que vai acontecer? O Nunes Marques diz simplesmente que essa decisão não podia rolar, que ele não deveria ser cassado, então ele devolve o mandato ao deputado estadual Francisquini. Fica tudo certo, fica tudo bonito, só que esse processo vai parar aonde? Na segunda turma do STF, ou seja, agora uma decisão colegiada, não uma decisão individual. E lá na segunda turma você tem 5 juízes, 5 ministros lá, dos 11 tem 5 supremos lá. E eles decidiram, né, nessa semana, por 3 votos a 2, ou seja, uma opinião bastante dividida, que sim, que ele espalhou fake news e que ele deve ser cassado. Meu amigo, o Bolsonaro ficou possesso. E aí a gente pode lembrar lá no caso do Daniel Silveira, que foi condenado aí a 10 anos de cadeia, se não tiver 9 anos de cadeia, né, por questões ali ligadas a fake news, ao inquéritos das fake news, que é um inquérito totalmente esquisito, né, onde quem é a vítima investiga, também julga, ou seja, uma coisa bem esquisita. E aí a gente vê aí que também o caso do Francisquini é um deputado bolsonarista, e o Bolsonaro ficou no veneno lá no evento dessa terça-feira no Palácio do Planalto e falou o seguinte, que olha só, estão caçando aí a liberdade de expressão, e disse mais, olha o quanto é sério. Ele falou o seguinte: o deputado Francisquini não falou nenhuma fake news, não falou nenhuma mentira, porque tudo que ele falou
eu falei também, eu disse que fraudes estavam acontecendo nas eleições de 2018. E aí eu te pergunto, esperar a moto passar. E aí eu te pergunto, mas calma aí, se o STF, se o TSE e depois o STF caçam um mandato do deputado estadual e o presidente da República afirma que falou a mesma coisa, por que que o STF não caçou o presidente? É falta de prova, é falta de processo, é falta de coragem? O que será que está acontecendo? Bom, eu sei que é muito polêmico e eu queria saber aí a sua opinião. E aí o Bolsonaro fala claramente que o povo precisa ficar esperto porque nós seremos aí um povo algemado e que é muito importante a liberdade de expressão. Então ficou uma situação muito complicada, o fato do Bolsonaro dizer que falou a mesma coisa e ele não está sendo processado, mas o deputado foi cassado, ficou uma situação complicada, ou seja, a guerra entre o STF e o Bolsonaro parece que já está declarada. O bicho vai pegar e eu vou estar aqui para contar tudo para você, fazendo toda a análise aí da questão geopolítica ou na questão política aqui do nosso país. E olha, daqui a 5 meses tem eleição, rapaz, tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Então, para você não dar mole, para você não perder as informações, olha como é que é simples, vai aparecer aqui, ó. Agora é só clicar aqui na logo do canal e se inscreve e vem para cá para saber de tudo no Atualiza Aí, beleza? Então, eu espero você no próximo vídeo. Um beijo do Toby e até lá.